Ao encontro da sombra. O potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scott, editora Coutrix. Canal Le Conde. 10ª e última parte. Assumindo o nosso lado escuro através da introvisão, da arte e do ritual. Se um caminho houver para sermos melhores, ele estará em um olhar mais pleno ao que é pior. Thomas Hardy. E assim a pessoa que comeu a própria sombra difunde a calma e mostra mais tristeza que raiva. Se os antigos estavam certos ao dizer que as trevas contêm inteligência e até mesmo informações, a pessoa que comeu uma parte de sua sombra tem mais energia e também é mais inteligente. Robert Bly. Essa noite sonhei, doce ilusão, que havia abelhas em meu coração a transformar em mel o que errei. Antônio Machado. Se despertas aquilo que está dentro de ti, o que despertas te salvará. Se não despertas o que está dentro de ti, o que não despertas te destruirá. Jesus. Introdução. O objetivo do trabalho com a sombra, integrar o lado escuro, não pode ser alcançado com algum método simples ou com malabarismos mentais. Pelo contrário, é uma batalha complexa e contínua que exige um grande compromisso, vigilância e o apoio amoroso de outros que viajam por uma rota semelhante. Assumir a sombra não quer dizer alcançar a iluminação por banir o lado escuro, como ensinam algumas tradições orientais. E nem quer dizer alcançar a escuridão por seguir o lado escuro, como ensinam alguns praticantes de magia negra ou satanismo. Na verdade, assumir a sombra implica um aprofundamento e uma ampliação da consciência, uma inclusão progressiva de tudo aquilo que foi rejeitado. A analista Barbara Hanna conta que Jung costumava dizer que a nossa consciência é como um barco a flutuar sobre a superfície do inconsciente. Cada porção da sombra que percebemos tem seu peso, e nossa consciência afunda na medida exata em que colocamos cada porção da sombra dentro do nosso barco. Podemos dizer, portanto, que a grande arte no trato com a sombra consiste em carregarmos corretamente o nosso barco. Se pegamos pouca carga, flutuamos para longe da realidade e nos tornamos uma macia nuvem branca, sem substância alguma no céu. Se carregamos demais o barco, podemos fazê-lo ir a pique. Desse modo, o trabalho com a sombra está sempre nos forçando a adotar um outro ponto de vista, respondendo à vida com nossos traços não desenvolvidos e com o nosso lado instintivo, e vivendo aquilo que Jung chamou a atenção dos opostos, contendo o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas em nosso próprio coração. Lidar com a sombra significa espreitar nos cantos escuros da nossa mente, onde vergonhas secretas permanecem ocultas e vozes violentas são silenciadas. Lidar com a sombra significa pedir a nós mesmos para examinar de perto e com honestidade o que existe numa certa pessoa que nos irrita ou nos repele, o que existe num certo grupo racial ou religioso que nos horroriza ou nos cativa, e o que existe na pessoa amada que nos encanta e nos leva a idealizá-la. Lidar com a sombra significa firmar um acordo de cavalheiros com o nosso self, a fim de nos envolvermos num diálogo interior que poderá, em algum ponto ao longo da estrada, resultar numa autêntica autoaceitação e numa verdadeira compaixão pelos outros. Em carta pessoal escrita em 1937, Jung diz que lidar com a sombra, abre aspas,
consiste unicamente numa atitude. Em primeiro lugar, a pessoa precisa aceitar e levar em conta com seriedade a existência da sombra. Em segundo, é necessário que a pessoa se informe sobre suas qualidades e intenções. E em terceiro, longas e difíceis negociações serão inevitáveis. Fecha aspas. O simples fato de dar o primeiro pequeno passo, reconhecer as trevas que existem dentro de cada coração humano, talvez nos torne mais moderados e humildes. Esse passo pode ser iniciado pela traição de uma pessoa que amamos, pela mentira de um amigo em quem confiamos, pela impostura de um mestre que respeitamos, ou por um estupro ou assalto cometidos por um estranho qualquer. Em qualquer desses casos, o encontro com a sombra rouba-nos a inocência. Se o espelho girar e pudermos observar esses comportamentos em nós mesmos, reconhecendo a verdade mais profunda de que o amante e o mentiroso, o santo e o pecador vivem em cada um de nós, talvez fiquemos chocados e paralisados ao ver a brecha que existe entre aquilo que somos e aquilo que pensávamos ser. Se permitirmos que essa verdade nos penetre em profundidade, talvez deixemos de agir como o homem da fábula. Ele perdeu a chave de casa na escuridão diante da porta, mas insiste em procurá-la em volta do poste, porque ali a luz é melhor. Talvez aprendamos, vagarosa e inexoravelmente, que a chave está no escuro. Talvez aprendamos que, se pudermos aceitar precisamente aquilo que mais desprezamos em nós mesmos e nos outros, ela poderá levar-nos à totalidade. Como a bela aceitando a fera, nossa beleza se aprofunda à medida que respeitamos a nossa bestialidade. O poeta Rainer Maria Rilke percebeu-o quando afirmou temer que, se seus demônios o abandonassem, seus anjos fugiriam. E assim começamos, talvez com timidez, a dar o segundo passo de Jung. Descobrir as qualidades de nossa própria sombra, observando atentamente nossas reações às outras pessoas e admitindo que elas não são o outro ou o inimigo, e sim que o impulso dentro de nós faz com que as vejamos sob essa forma negativa. Desse modo, podemos aprender a chamar de volta nossas projeções e a recuperar a energia e a força que, como diz Robert Bly, pertencem ao nosso tesouro. Em The Spectrum of Consciousness, o espectro da consciência, o filósofo transpessoal Ken Wilber explora a projeção de qualidades negativas sobre os outros. No capítulo 58, ele descreve como assumir responsabilidade por elas ao reconhecer que, abre aspas, a sombra não é um assunto entre você e os outros, mas um assunto entre você e você. Fecha aspas. No capítulo 59, extraído de A Little Book on the Human Shadow, um pequeno livro sobre a sombra humana, o poeta Robert Bly sugere que, para podermos comer a sombra, precisamos fazer mais do que identificá-la. Precisamos pedir aos outros que nos devolvam nossos traços reprimidos, bem como usar a criatividade para integrá-los. O psicólogo e escritor Nathaniel Branden, que popularizou a expressão disowned self, o eu reprimido, conta-nos a história de alguns pacientes que retomaram os sentimentos infantis de dor e energia. Os psicólogos Hal Stone e Sidra Winkelmann aplicam o processo do diálogo com a voz para integrar energias reprimidas, tais como a sensualidade e os sentimentos demoníacos. Neste excerto de Embracing Ourselves, abraçando nossos eus, o casal ilustra o seu método contando algumas histórias de pacientes. Num excerto de Curando a Vergonha que o Imobiliza, o famoso escritor, conferencista e líder de cursos John Bradshaw explora a voz interior que nos causa vergonha e nos critica.
Como disse a analista junguiana Gilda Frantz, abre aspas, a vergonha é o osso que precisamos roer até o fim para integrarmos todo o complexo da sombra. Fecha aspas. Abrindo uma curta série de ensaios sobre a imaginação ativa, a analista Bárbara Rena oferece uma introdução geral à prática, tal como lhe foi ensinada por Jung. Você vai ler alguns conselhos práticos sobre a maneira de usar a energia criativa para assumir a sombra. Em 2 ensaios escritos especialmente para este livro, Linda Jacobson, uma artista de Los Angeles, ensina uma prática que usa a visualização a fim de evocar imagens para desenhar a sombra. E a psicoterapeuta e romancista Dina Metzger explora o ato de escrever sobre o outro como uma forma autorreveladora de trabalho com a sombra. Mesmo com todo o grande esforço para assumir a sombra, envolvendo prolongadas negociações interiores, ainda assim o resultado é incerto. Não conhecemos nenhum ser humano completo ou perfeito que tenha tornado conscientes toda a vergonha, a avidez, inveja, raiva, racismo e tendências de construir o inimigo. Não existe nenhum ser humano que tenha parado de projetar sobre os outros suas escuras inferioridades e seus luminosos anseios heróicos. O que sabemos é que, à medida que vamos trazendo à luz cada camada da sombra, à medida que vamos enfrentando cada medo e retomando cada aversão, descobrimos progressivamente outra, e mais outra, e outra pepita de ouro enterrada no pó. O processo de mineração nos escuros recessos da psique humana, é infindável. Mas num certo instante, em algum estranho ponto de mutação, as qualidades que antes nos pareciam tão atraentes e tão cheias de luz são lançadas na escuridão. E as qualidades que antes nos pareciam perversas ou fracas passam a ser, de algum modo, atraentes. Quando a sensualidade e a malícia feminina de uma mulher estão na sombra, as mulheres sexy parecem-lhe espalhafatosas e manipuladoras. Mas quando sua própria sensualidade é despertada, aquelas mesmas mulheres lhe parecem como irmãs. Do mesmo modo, um homem tem horror das grandes empresas por causa de sua ganância, competitividade e valores orientados para objetivos. Mas quando alcança o sucesso, ele não irá julgar tão apressadamente seus irmãos mais materialistas. Em cada caso, nossa identidade se expande para incluir aquelas características que haviam sido exiladas sobre os outros. Nessa guerra entre os opostos, existe apenas um único campo de batalha: o coração humano. Existe apenas um único campo de batalha: o coração humano. E, de algum modo, ao aceitar compassivamente o lado escuro da realidade, nos tornamos os portadores da luz. Ao aceitar compassivamente o lado escuro da realidade, nos tornamos os portadores da luz. Abrimos-nos para o outro, para o estranho, o fraco, o pecador, o desprezado, e apenas pelo ato de incluí-lo, nós o transmutamos. Ao fazê-lo, caminhamos em direção à totalidade. Capítulo 58. Assumindo responsabilidade pela própria sombra. Ken Wilber. Assim como a projeção de emoções negativas, também a projeção de qualidades negativas é muito comum na nossa sociedade, pois caímos na ilusão de equiparar negativo a indesejável. Desse modo, em vez de aceitar nossos traços negativos e integrá-los, nós os alienamos e projetamos, vendo-os em todas as outras pessoas, exceto em nós mesmos. Mas eles, como sempre, continuam a nos pertencer. Por exemplo, num grupo de 10 garotas, 9 gostam de Jill, mas a 10ª, Betty, não a suporta.
pois a considera uma hipócrita. E Betty odeia a hipocrisia. Ela faz de tudo para convencer as outras amiguinhas da suposta hipocrisia de Gil. Mas nenhuma delas se deixa convencer, e isso a enfurece ainda mais. Talvez seja evidente que Betty odeia Gil apenas por não ter consciência de suas próprias tendências à hipocrisia. No instante em que projeta essas tendências sobre Gil, o conflito entre Betty e Betty transforma-se num conflito entre Betty e Gil. Está claro que Gil nada tem que ver com esse conflito. Ela simplesmente serve como um indesejado espelho para o ódio de Betty por si mesma. Todos nós temos pontos cegos, tendências e traços que simplesmente recusamos admitir como sendo nossos, que nos recusamos a aceitar e que, portanto, arremessamos sobre o meio ambiente, onde lançamos mão de todo o nosso falso moralismo para, enfurecidos e indignados, lutar contra eles, sem perceber que o nosso próprio idealismo nos cega ante o fato de que a batalha é travada no nosso íntimo e de que o inimigo está muito mais próximo de nós. E a única coisa necessária para que esses aspectos sejam integrados é tratar a nós mesmos com a mesma bondade e compreensão que dispensamos aos nossos amigos. Como Jung, com a maior eloquência, afirma, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a epítome de toda a visão de vida. A aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a epítome de toda uma visão de vida. Alimentar os famintos, perdoar um insulto, amar o inimigo em nome de Cristo, todas essas são, sem dúvida alguma, grandes virtudes. Aquilo que faço ao menor dos meus irmãos, eu o faço a Cristo. Mas o que acontece se eu descobrir que o menor dentre eles, o mais pobre dentre os mendigos, o mais impudente dentre os pecadores, o próprio inimigo, todos eles estão dentro de mim, e que eu mesmo, preciso das esmolas da minha própria bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado? O que acontece então? As consequências são sempre duplas. Primeiro, chegamos a acreditar que somos totalmente isentos da qualidade que estamos projetando e, portanto, que ela não está à nossa disposição. Não agimos sobre ela, não a utilizamos e não a satisfazemos de modo algum, o que provoca em nós um estado crônico de frustração e de tensão. Segundo, vemos essas qualidades como existentes no meio ambiente, onde elas assumem proporções impressionantes ou aterradoras, de modo que acabamos por nos fustigar com a nossa própria energia. No nível do ego, a projeção é identificada com extrema facilidade. Se uma pessoa ou coisa no ambiente nos informa, provavelmente não estamos projetando. Por outro lado, se ela nos afeta, o mais provável é que sejamos uma vítima das nossas próprias projeções. Por exemplo, talvez Gil fosse realmente uma hipócrita. Mas seria essa uma razão válida para Betty odiá-la? Certamente que não. Betty não era apenas informada de que Gil era hipócrita. Ela era fortemente afetada pela hipocrisia de Gil. Esse é um sinal certo de que o ódio de Betty por Gil seria apenas a projeção ou o extravasamento do desprezo por si mesma. E, do mesmo modo, quando Jack ainda se perguntava se iria ou não limpar a garagem e sua mulher lhe perguntou como estava indo a limpeza, ele se excedeu na reação. Se Jack realmente não tivesse desejado limpar a garagem, se fosse realmente inocente daquele impulso, teria respondido apenas que havia mudado de ideia. Mas não foi isso que ele fez. Ele gritou para ela: "Olha só ela me mandando limpar o raio da garagem." Jack projetou seu próprio desejo e, em seguida, experimentou-o sob a forma de uma pressão. Desse modo, a inocente pergunta da esposa não apenas o informou,
como também o afetou fortemente. Ele se sentiu indevidamente pressionado, e essa é a diferença crucial. Aquilo que vejo nos outros está mais ou menos correto se apenas me informa, mas se me afeta fortemente em termos de emoção, então trata-se, sem dúvida, de uma projeção. Assim, quando nos apegamos de maneira ostensiva a alguém ou a alguma coisa, estamos abraçando a sombra. E quando evitamos ou odiamos alguém num nível fortemente emocional, estamos travando um combate com a sombra. Nesse caso, o quarto dualismo, repressão-projeção, ocorreu do modo mais definitivo. O ato de desfazer uma projeção representa um movimento ou transição descendente ao longo do espectro da consciência, da sombra para o nível do ego, pois, ao recuperar aspectos de nós mesmos que havíamos alienado, estamos ampliando nossa área de identificação. E o primeiro passo, o passo fundamental, consiste sempre em percebermos que as coisas que julgávamos que o meio ambiente fazia para nós de maneira mecânica são, na verdade, coisas que estamos fazendo para nós mesmos, coisas pelas quais somos responsáveis. Desse modo, quando sinto ansiedade, geralmente alego que sou uma vítima indefesa dessa tensão e que as pessoas ou situações no meio ambiente estão fazendo com que eu me sinta ansioso. Meu primeiro passo, então, será tornar-me plenamente consciente dessa ansiedade, ficar em contato com ela, estremecer e sentir calafrios e arquejar, sentir realmente toda essa ansiedade, convidá-la a entrar, expressá-la, e assim perceber que eu sou o responsável, que eu estou criando a tensão, que eu estou bloqueando a minha excitação e, por causa disso, estou sentindo ansiedade. Eu estou fazendo isso para mim mesmo. Logo, essa ansiedade é um assunto entre eu e o eu, e não entre eu e o meio ambiente, entre eu e mim mesmo, não entre eu e o meio ambiente. Essa mudança da minha atitude significa que, onde antes eu alienava a minha excitação, separava-me dela e alegava ser sua vítima, eu agora estou assumindo a responsabilidade por aquilo que estou fazendo a mim mesmo. Se o primeiro passo para curar as projeções da sombra consiste em assumir a responsabilidade pelas nossas projeções, então o segundo passo consistirá simplesmente em reverter a direção das nossas projeções e fazer aos outros, com toda a gentileza, aquilo que até agora estivemos fazendo a nós mesmos com toda a crueldade. Por exemplo, o mundo me rejeita transforma-se em eu rejeito, pelo menos neste instante, todo esse maldito mundo. A frase meus pais querem que eu estude transforma-se em um eu quero estudar. A frase minha pobre mãezinha precisa de mim transforma-se em eu quero ficar próximo de minha mãe. A frase tenho medo de ser abandonado por todos transforma-se em danem-se todos, não dou bola para ninguém. A frase todo mundo me olha de maneira crítica transforma-se em eu tenho interesse em dar uma opinião crítica sobre todo mundo. Logo voltaremos a discutir esses dois passos fundamentais da responsabilidade e da reversão. Vamos por agora fazer uma pausa para observar que, em todos esses casos de projeção da sombra, tentamos neuroticamente tornar aceitável nossa autoimagem através do processo de torná-la inexata. Todos os aspectos da nossa autoimagem, do nosso ego, que são incompatíveis com aquilo que à primeira vista acreditamos ser o melhor para nós mesmos, ou todos os aspectos que alienamos nos momentos de tensão, nos impasses ou grandes dilemas, todo esse potencial de autodesenvolvimento é abandonado. O resultado
é que estreitamos a nossa identidade até que ela se torne apenas uma fração do nosso ego, a persona distorcida e empobrecida. E assim, de um só golpe, somos condenados a ser eternamente assombrados pela nossa própria sombra. Essa sombra à qual hoje nos recusamos a conceder o benefício de um mínimo da nossa atenção consciente. Mas a sombra sempre tem a última palavra, pois ela força a entrada na nossa consciência da ansiedade, da culpa, do medo e da repressão. A sombra transforma-se num sintoma e agarra-se a nós como o vampiro a sugar o sangue de sua presa. Em linguagem um tanto figurada, podemos dizer que cindimos a concórdia discors da psique em numerosas polaridades, contrários e opostos, os quais, por conveniência, nos referimos coletivamente como o quarto dualismo, ou seja, a cisão entre a persona e a sombra. Em cada um desses casos, associamo-nos com apenas uma metade da dualidade e lançamos o oposto dessa metade, rejeitando e geralmente desprezando para o mundo crepuscular da sombra. Portanto, a sombra existe precisamente como o oposto daquilo que nós, enquanto persona, em nível consciente, acreditamos e pensamos ser. Logo, se você quiser saber com exatidão como a sua sombra vê o mundo, basta que você, a título de experiência pessoal, assuma exatamente o oposto daquilo que deseja, gosta, sente, quer, pretende ou acredita no nível consciente. Através dessa experiência, você poderá conscientemente fazer contato com os seus opostos, expressá-los, trabalhá-los e, em última análise, retomá-los. Pois, afinal de contas, ou você assume seus opostos, ou eles assumirão você. A sombra sempre tem a última palavra. E esta é a lição que aprendemos, se é que algo aprendemos, com cada exemplo deste capítulo. Podemos sabiamente tomar consciência dos nossos opostos, ou caso contrário, seremos forçados a nos precaver contra eles. Mas atenção, atenção! Trabalhar com os opostos, estar consciente da sombra e eventualmente retomá-la, não implica necessariamente uma ação sobre eles. Parece que quase todos nós sentimos a maior relutância em confrontar nossos opostos, por medo de sermos subjugados por eles. No entanto, as coisas se passam exatamente do modo inverso. Só acabamos por seguir os ditames da sombra contra a nossa vontade quando a sombra é inconsciente. Para podermos tomar uma decisão válida ou fazer uma escolha segura, precisamos estar plenamente conscientes das duas metades de ambos os lados, dos dois polos opostos. Sempre que um deles é inconsciente, o mais provável é que a nossa decisão não seja sábia. Em todas as áreas da vida psíquica, como demonstram todos os exemplos deste capítulo, precisamos confrontar nossos opostos e retomá-los, e isso não implica necessariamente agir sobre eles. Só implica estar consciente deles. Só implica estar consciente deles. À medida que vamos progressivamente enfrentando nossos opostos, torna-se cada vez mais evidente, e nunca será demais insistir nessa tecla, que, já que a sombra é uma faceta real e integrante do ego, todos os sintomas e desconfortos que ela parece estar nos infligindo são, na realidade, sintomas e desconfortos que estamos infligindo a nós mesmos. Por mais que no nível consciente possamos protestar que se trata do contrário. E quase como se, por exemplo, eu estivesse deliberada e dolorosamente me beliscando, mas fingindo que não estava me beliscando.
Quaisquer que sejam os meus sintomas nesse nível, culpa, medo, ansiedade, depressão, todos eles, a rigor, são o resultado do meu ato de beliscar mentalmente a mim mesmo. A implicação direta, por mais incrível que pareça, é que eu quero que esse sintoma doloroso, qualquer que seja a sua natureza, esteja presente em mim, tanto quanto quero que ele desapareça. Assim, o primeiro oposto que você pode tentar confrontar é esse desejo secreto e ensombrecido de manter e conservar seus sintomas. Esse desejo inconsciente de beliscar a si mesmo. Você me permitiria a insolência de sugerir que, quanto mais ridícula essa ideia lhe parecer, mais essa reação indicará o quanto você está fora de contato com sua própria sombra, com aquele seu lado que está beliscando você? Logo, se eu pergunto, como posso me livrar desse sintoma? Estou cometendo um erro crasso, pois a pergunta implica que não sou eu que estou produzindo o sintoma. Seria o equivalente a perguntar, como posso parar de me beliscar? Enquanto estou perguntando como parar de me beliscar, ou enquanto estou tentando parar de me beliscar, fica mais do que evidente que eu ainda não percebi que sou eu mesmo que estou me beliscando. Com isso, a dor permanece, ou até mesmo aumenta, pois se eu perceber claramente que estou me beliscando, não vou perguntar como parar. Eu vou parar de imediato, horas. Falando com toda a franqueza, a razão pela qual o sintoma não desaparece é que você está tentando fazê-lo desaparecer. Foi por esse motivo que Frederick S. Perls afirmou que, enquanto combatermos um sintoma, ele se agravará. A mudança deliberada não funciona, pois exclui a sombra. Desse modo, o problema não é livrar-se de algum sintoma, e sim tentar aumentá-lo de modo deliberado e consciente para poder senti-lo plenamente de modo deliberado e consciente. Se você está deprimido, tente ficar mais deprimido. Se você está tenso, fique mais tenso ainda. Se você sente culpa, aumente suas sensações, conhecendo pela primeira vez a nossa sombra e até mesmo sintonizando com ela, ou seja, estamos fazendo de modo consciente aquilo que até então fazíamos de modo inconsciente. Quando você, a título de experiência pessoal, invocou conscientemente todas as partes de si mesmo, num esforço ativo e deliberado de produzir seus sintomas atuais, na verdade, o que você fez foi juntar sua persona e sua sombra. Você fez contato com seus opostos e se alinhou com eles, conscientemente. Em suma, você redescobriu a sua sombra. Portanto, você deve ampliar de modo deliberado e consciente qualquer um dos seus sintomas atuais até alcançar o ponto em que percebe conscientemente que é você quem os está produzindo e quem sempre os produziu. A consequência desse processo é que, pela primeira vez e de maneira espontânea, você está livre para deixar de produzi-los. Quando você conseguir se sentir mais culpado, vai lhe ocorrer que você também consegue se sentir menos culpado, mas de uma maneira admiravelmente espontânea. Se você é livre para se sentir deprimido, você também é livre para não se sentir deprimido. Meu pai tinha um método instantâneo para curar soluços. Ele oferecia uma nota de $20 em troca de mais um e um
único soluço. Do mesmo modo, a ansiedade consentida deixa de ser ansiedade. O método mais fácil para eliminar a tensão de uma pessoa é desafiá-la a ficar o mais tensa que lhe for possível. Em todos os casos, a adesão consciente a um sintoma livra-nos desse sintoma. Mas não fique preocupado em ver se o sintoma desaparece ou não. Hein? Ele desaparecerá, mas não se preocupe com ele. Trabalhar os opostos apenas para tentar apagar um sintoma significa dar a esse trabalho uma razão de ser mesquinha. Em outras palavras, você não pode trabalhar seus opostos só com metade do coração e depois averiguar, cheio de ansiedade, se o sintoma desapareceu ou se continua presente. Se você se ouvir dizendo, bom, eu tentei fazer esse sintoma se agravar, só que ele ainda não desapareceu, mas eu quero mesmo que ele desapareça, então pode estar certo de que você não estabeleceu nenhum contato com a sombra. Você está apenas expressando da boca para fora algumas frases de efeito para aplacar os deuses e demônios. Você precisa se transformar nesses demônios até o ponto de poder, com deliberação e propósito, com toda a força de sua atenção consciente, produzir seus sintomas e agarrar-se a eles. Ao fazer contato com os sintomas e tentar deliberadamente me identificar com eles, devo manter em mente que qualquer sintoma, se tem um núcleo emocional, é a forma visível de uma sombra que contém não apenas a qualidade oposta, como também a direção oposta. Assim, se me sinto terrivelmente magoado e mortalmente ferido por causa de algo que o fulano me disse, e esse algo me lançou em profunda agonia, embora em nível consciente eu apenas sinta boa vontade em relação a fulano, meu primeiro passo será perceber que eu estou fazendo isso para mim mesmo, que literalmente eu estou ferindo a mim mesmo. Ao assumir a responsabilidade pelas minhas próprias emoções, torno-me capaz de reverter a direção da projeção e de perceber que aquela sensação de estar ferido era precisamente o meu próprio desejo de ferir fulano. A frase "eu me sinto ferido por fulano" transforma-se, afinal e muito corretamente, em "eu quero ferir fulano". Bom, isso não quer dizer que eu vou até lá espancar fulano, hein? A percepção consciente da minha raiva é suficiente para integrá-la. Eu não preciso agir, embora eu talvez espanque um travesseiro em lugar do fulano. A questão é que o meu sintoma de agonia reflete não apenas a qualidade oposta, como também a direção oposta. Logo, além de assumir a responsabilidade pela minha raiva, que é a qualidade oposta à minha boa vontade consciente em relação a fulano, preciso também assumir a responsabilidade pelo fato de que essa raiva parte de mim na direção de fulano, ou seja, o oposto da minha direção consciente. Num certo sentido, portanto, primeiro precisamos perceber, no caso das emoções projetadas, que aquilo que pensávamos que o ambiente estava fazendo para nós é, na verdade, algo que nós estamos fazendo para nós mesmos. Estamos, literalmente, nos beliscando. E depois precisamos perceber que se trata, na verdade, do nosso próprio desejo disfarçado de beliscar os outros. E então poderemos substituir, de acordo com as nossas próprias projeções, o desejo de beliscar os outros pelo desejo de amar os outros, de odiar os outros, de tocar os outros, de deixar os outros tensos, de possuir os outros, de olhar para os outros, de matar os outros, de fazer contato com os outros, esmagar os outros, controlar os outros, rejeitar os outros, dar aos outros, tirar dos outros, brincar com os outros, dominar os outros, enganar os outros e de elevar os outros.
Preencha você mesmo os espaços vazios. Ou melhor, deixe que a sua sombra se encarregue disso. Veja bem, esse segundo passo, reverter a direção, é absolutamente essencial. Se a emoção não for plenamente descarregada na direção correta, com muita rapidez você irá escorregar de volta ao hábito de virar aquela emoção contra você mesmo. Assim, quando você faz contato com uma emoção, o ódio, por exemplo, ao perceber que está voltado o ódio contra si mesmo, que está voltando o ódio contra si mesmo, atire-o na direção oposta. Vire-o para o outro lado. A escolha agora lhe pertence: beliscar ou ser beliscado, olhar ou ser olhado, rejeitar ou ser rejeitado. Recuperar as projeções que lançamos sobre os outros é um processo um pouco mais simples, se bem que não necessariamente mais fácil, quando se trata de qualidades, de traços ou ideias projetadas, pois elas em si não envolvem uma direção, pelo menos não uma direção tão pronunciada e tão móvel quanto a das emoções. Na realidade, traços positivos ou negativos, tais como sabedoria, coragem, agressividade, perversidade, mesquinhez e assim por diante, parecem ser, em termos relativos, muito mais estáticos. Só temos de nos preocupar, portanto, com a qualidade em si, não com a sua direção. É evidente que, uma vez projetadas essas qualidades, é possível que reajamos a elas de uma maneira violentamente emocional. Podemos até mesmo projetar essas emoções reativas, depois reagir a elas e, assim, entrar no vertiginoso círculo vicioso dos embates com a sombra. E também é possível que nenhuma qualidade ou ideia seja projetada a menos que contenha uma carga emocional. De qualquer maneira, sempre poderemos alcançar uma considerável reintegração se simplesmente levarmos em conta por si mesmas as qualidades projetadas. Como sempre, os traços projetados, assim como as emoções projetadas, serão todos os aspectos vistos nos outros que não só nos informam, como também nos afetam com certa violência. Em geral, trata-se das qualidades, detestáveis para nós, que imaginamos que outras pessoas possuem. Das qualidades que estamos sempre dispostos a denunciar e condenar com a maior violência. Não importa se estamos apenas lançando nossas condenações contra a mesquinhez do nosso próprio coração escuro e esperamos com isso exorcizá-lo. Às vezes, as qualidades projetadas são algumas de nossas próprias virtudes, e nesse caso, aferramo-nos à pessoa sobre quem depositamos as nossas coisas boas, e, em geral, tentamos febrilmente conservar e monopolizar aquela pessoa. Essa febre é provocada naturalmente pelo imperioso desejo de nos aferrarmos a esses aspectos de nós mesmos. Em última análise, as projeções surgem em todos os sabores. De qualquer modo, as qualidades projetadas, assim como as emoções projetadas, serão sempre o oposto daquilo que, em nível consciente, imaginamos possuir. Mas, ao contrário das emoções, os traços, qualidades e ideias não possuem em si uma direção. Logo, sua integração é direta. No primeiro passo do trabalho com seus opostos, você chegará a perceber que as coisas que ama ou despreza nos outros são apenas as qualidades de sua própria sombra. Não se trata de um assunto entre você e os outros, mas de um assunto entre você e você. Ao trabalhar seus opostos, você irá tocar a sua sombra, e ao compreender que está beliscando a si mesmo, você irá parar de se beliscar. Como os traços projetados não envolvem nenhuma direção, sua integração não exigirá o segundo passo, que é a reversão. E assim é que, ao lidar com os nossos opostos e ao conceder direitos iguais à sombra, finalmente estendemos nossa identidade e, portanto, nossa responsabilidade a todos os aspectos da psique. Deixamos de ser apenas a persona distorcida e empobrecida, e dessa maneira
a cisão entre a persona e a sombra é integrada e curada. Capítulo 59. Comer a sombra, por Robert Bly. Seria apropriado perguntar, na prática, como se faz para comer a sombra? Para tomar de volta uma projeção? No nível do cotidiano, podemos fazer algumas sugestões. Torne os sentidos do olfato, do paladar, do tato e da audição mais aguçados. Quebre seus hábitos. Visite tribos primitivas. Toque música. Crie assustadoras imagens de argila. Toque os tambores. Isole-se por um mês. Veja a si mesmo como um gênio do crime. Uma mulher poderia tentar transformar-se num patriarca de vez em quando, só para ver se gosta desse papel, mas mantendo o espírito esportivo. Um homem poderia tentar transformar-se numa feiticeira de vez em quando, só para ver como se sente neste papel, mas mantendo o espírito esportivo. Esse homem iria gargalhar como uma feiticeira e contar histórias de fadas, ou aquela mulher iria gargalhar como um gigante e contar histórias de fadas. Quando um homem descobre qual a mulher ou quais as mulheres que está de posse de sua feiticeira, ele vai até ela, cumprimenta cordialmente e diz: "Quero a minha feiticeira de volta. Entregue-a para mim." Um estranho sorriso surgirá no rosto dessa mulher. Talvez ela devolva a feiticeira desse homem, talvez não. Se ela a devolver, o homem pedirá licença, se voltará para a esquerda, de cara para a parede, e comerá a feiticeira. Uma mulher poderia ir até a sua mãe com um pedido semelhante, pois é muito frequente que as mães guardem a feiticeira das filhas, como uma forma de poder. Uma mulher poderia ir até seu pai e dizer: "O senhor está com o meu gigante. Eu o quero de volta." Ou talvez essa mulher procure um antigo professor, ou um ex-marido, ou atual, e lhe diga: "Você está com o meu patriarca negativo. E eu o quero de volta." Esses encontros geralmente são muito úteis, mesmo quando a pessoa que está com a feiticeira, ou com o gigante, ou com o anão, já morreu. Existem muitas outras maneiras de comer a sombra, ou de recuperar nossas projeções, ou de reduzir o tamanho da sacola que arrastamos atrás de nós. E nós, todos nós, conhecemos dezenas e dezenas delas. Quero mencionar o uso da linguagem cuidadosa. Por linguagem cuidadosa, entendo aquela linguagem que é acurada e tem uma base física. O uso consciente da linguagem parece ser o método mais proveitoso para recuperarmos a substância da sombra espalhada pelo mundo. A energia que irradiamos fica flutuando à nossa volta, além da psique. E uma das maneiras de trazê-la para dentro da psique é puxá-la pela corda da linguagem. Certos tipos de linguagem são como uma rede de pescar. Precisamos usar essa rede de um modo ativo. Precisamos lançar a rede no oceano do mundo. Se eu quero de volta a minha feiticeira, escrevo sobre ela. Se quero de volta o meu guia espiritual, escrevo sobre ele, em vez de senti-lo de um modo passivo numa outra pessoa. A linguagem contém a substância reconstituída da sombra de todos os nossos ancestrais, como deixam bem claro perceber Isaac Singer ou Shakespeare. Se num determinado momento a linguagem não parecer o ideal, talvez a pintura ou a escultura possam ser o ideal, ou se não criar imagens com aquarela. Quando pintamos a feiticeira com uma intenção consciente,
logo descobrimos em que casa ela está morando. Desse modo, o quinto estágio envolve atividade e imaginação. Envolve caçar e perguntar. Sempre grite por aquilo que você quer. As pessoas passivas em relação ao material que projetam contribuem para o perigo da guerra nuclear, porque cada parcela de energia que deixamos de envolver ativamente com a linguagem ou a arte fica flutuando na atmosfera que encobre os Estados Unidos e, diga-se de passagem, os países em geral, e Reagan ou qualquer outro presidente pode usá-la. Eles possuem um gigantesco aspirador de energia. Ninguém tem o direito de fazer com que você se sinta culpado por não ser dono de um jornal ou por não criar arte. Mas a verdade é que essas atividades ajudam sim o mundo todo. O que disse Blake? Abre aspas. Nenhum homem que não seja um artista pode ser um cristão. Nenhum homem que não seja um artista pode ser um cristão. Fecha aspas. Com isso, ele quer dizer que um homem que se recusa a tratar a sua própria vida de um modo ativo, usando a linguagem, a música, a escultura, a pintura ou o desenho, é uma lagarta vestida em roupagens cristãs e não um ser humano. O próprio Blake envolveu a substância de sua sombra com 3 disciplinas: pintura, música e linguagem. Ele próprio ilustrou e musicou seus poemas. Em volta dele, não havia nenhuma energia que os políticos pudessem usar em suas projeções sobre os outros países. Uma das coisas que precisamos fazer, como cidadãos, é realizar um bom trabalho de comer a nossa sombra, em termos individuais. Desse modo, teremos a certeza de que não estamos liberando uma energia que poderia ser sugada pelos políticos para uso contra a Rússia, contra a China ou contra os países sul-americanos ou qualquer outro, até mesmo indivíduos com os quais lidamos.